Vamos para o conteúdo de hoje. É um artigo que, como todos os demais casos clínicos do Freud, inclusive da Melanie Klein, são casos que visam demonstrar uma teoria, provar uma certa teoria. Então, ele tem essa particularidade. E ele tem uma questão, acho que para mim, central no dia de hoje, que se a gente, dependendo do ângulo que a gente olha esse caso clínico, ele é um tratamento dentro de um determinado escopo, que é o que eu vou colocar daqui a pouco, do que hoje algumas pessoas chamariam de cura da homossexualidade. Então, ele não deixa de ser uma tentativa nesse sentido. Neste artigo, tanto argumentos que a gente pode encontrar a favor da cura gay para os grupos que defendem essa tese e, obviamente, argumentos contra essa tese. Mas, como eu disse, como o estilo do Freud é muitas vezes não se posicionar de uma maneira muito clara, este artigo em particular, a gente consegue elementos para essas duas teses. Tá? E é isso que me chama a atenção no caso, e o que eu vou tentar demonstrar. O caso foi de uma jovem encaminhada para o Freud, por uma família, que nota nela, eu vou usar, só para ficar claro, uma série de termos do texto. Não são termos especificamente meus, são do texto. Tá? É importante frisar isso para evitar qualquer problema futuro na nossa comunicação. Encaminha essa jovem para o Freud com um comportamento que a família considera inadequado, que a família não considera normal, que seria o que na época se chamaria de inversão. Então, é uma jovem que estava aparentemente apaixonada por uma dama, entre aspas, da sociedade. Na tradução que eu utilizei, o termo que está lá é cocota, né? Me pareceu algo como prostituta. Não sei por que não se usou esse termo, mas deve ter alguma particularidade no termo, cocota. E que essa jovem ficaria sempre indo atrás desta senhora. Né? Ela seria considerada uma pessoa de meia idade, na faixa dos seus 35 anos, e esta jovem iria sempre atrás desta moça. O caso também fala de uma tentativa de suicídio, quando ela passeando com esta senhora, o pai a vê passeando na rua, a olha com um ar de muita braveza, de muita reprovação, e ela se joga nas vias férreas. Então, é um outro detalhe importante do caso que eu vou precisar trabalhar um pouco mais à frente. E, portanto, o objetivo desta análise seria justamente retirar este comportamento homossexual, este comportamento invertido desta jovem. Tá? O Freud ele vai tecer uma série de considerações em relação ao próprio escopo do tratamento. Primeiro, ele vai dizer que a gente nunca sabe o resultado de um tratamento. Né? A gente sabe como ele começa, mas não sabe efetivamente como ele termina. E o Freud vai dar exemplos de pais que gostariam que o filho fosse melhor na escola, começa o tratamento avança e o filho piora na escola, etc. Não sei se é exatamente esse tipo exatamente desta forma que está no texto, mas de qualquer forma, a ideia não é porque eu quero um determinado resultado do tratamento que eu vou obter, principalmente se eu encaminho alguém para este tratamento. Então,
é uma coisa a se considerar. Eu lembro do livro Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contário Caligares, que ele cita um caso de um paciente que encaminha o filho, porque o filho não queria estudar, o filho só queria saber de surfar. E quando esse garoto vai para a análise, o que o contário percebe é que, na verdade, quem sempre teve um desejo de surfar era o pai. Então, o filho estava, na verdade, executando um desejo do pai, sendo aquilo que o pai gostaria de ser. A gente viu isso no seminário de web sobre o narcisismo. Então, são nesses meandros que o Freud vai colocar a questão do resultado de uma análise. Um outro fator que o Freud vai levar em consideração seria, entre aspas, o grau de fixação desta homossexualidade. Mais para frente no texto, o Freud ele vai colocar que, no caso desta jovem, este seria um elemento de um bom prognóstico, entre aspas, esse termo é meu, bom prognóstico, no sentido de que a jovem nunca tinha tido uma relação sexual homossexual. Ou seja, o Freud ele diz que caso a pessoa já tenha tido várias relações homossexuais, implicaria numa fixação da libido nesta homossexualidade. Então, este é um outro fator que o Freud coloca. Então, o primeiro fator seria a própria incerteza do tratamento, o segundo fator, a fixação. Um terceiro fator, né, seria a questão da própria história libidinal e filogenética do sujeito. O que é que eu estou querendo dizer com filogenético? Seriam as próprias tendências inatas deste sujeito. O Freud ele vai chegar numa parte do texto a discutir a questão da inversão herdada ou adquirida. Né? Ele vai fazer essa discussão e ele vai dizer que esse não faz muito sentido. Outra questão que o Freud vai colocar é que muitos homossexuais procurariam a análise justamente para se livrar da culpa de ser um homossexual. O termo na época era invertido. Tá? É um outro fator que o Freud vai colocar. E ainda como limite desta possibilidade de tratamento, o Freud vai colocar que muitas vezes era possível ampliar os objetos de preferência do sujeito que estariam restringidos a um objeto homossexual. Em outras palavras, o que o Freud está dizendo é que uma possibilidade de tratamento seria uma bissexualidade e não uma heterossexualidade. Esse é um outro ponto importante que o Freud coloca. E, como eu coloquei no início desta questão, como Freud é Freud, ele não vai dizer da impossibilidade desse tipo de tratamento. Ele vai colocar as dificuldades, mas não a impossibilidade. Tá? Porque é o que eu digo, o Freud ele acaba ficando, eu não diria nem em cima do muro, né? Porque se ele aceita o paciente nessas condições e segue o tratamento, é porque ele acredita que isto, de alguma forma, seja possível. Tá? Então, isto, hoje, ele seria processado pelo CFP ou pelo CRM, né? Porque ele estaria fazendo alguma coisa que hoje nós não consideramos dentro da esfera da psicologia e da medicina, e ele era médico, um tratamento ético. Mas isso aqui é a história da psicanálise, Freud é a história da psicanálise, e isso está posto, isso está no texto. Eu vou agora seguir com a explicação
do tratamento e depois colocar uma terceira questão, porque Freud também é um gênio, sobre algumas questões que o Freud levanta no final do texto que eu achei muito valiosa. Deixa eu só arrumar a câmera aqui um pouquinho. Está um pouco baixa aqui. Pronto. Melhorou. Então, na explicação do tratamento, a gente tem uma questão técnica que eu venho sempre... Aqui de novo, um pouquinho mais para baixo. Sempre abordando nos nossos seminários, que muitas vezes a teoria freudiana ela não é epistemologicamente lá muito coerente. Ela tem bastante pontos epistemologicamente falhos. E um dos pontos, para mim, que torna o sistema freudiano epistemologicamente falho é o fato que você explica qualquer coisa com o complexo de Édipo. Tá? Pensa em alguma coisa, você explica com o complexo de Édipo. Qualquer coisa, se você pensar, você explica com o complexo de Édipo. E aí tudo e nada acaba virando a mesma coisa, mas, insisto, é a história da psicanálise. E óbvio que toda explicação vai recair sobre a questão do complexo de Édipo. O Freud ele vai situar duas questões que no começo do texto ele diz que são importantes, que se a homossexualidade, neste caso desta paciente, seria adquirida ou ela seria inata. O Freud ele não vai colocar nem para um ponto nem para o outro, porque ele diz, de um lado, ela já teria algumas características masculinas, muito masculinas. E de outro, ele vai fazer aí toda uma fatoração do seu desenvolvimento libidinal. Nesse sentido, o Freud ele vai colocar como um ponto de virada do caso da história libidinal da paciente o nascimento de um irmão, quando a paciente já era um pouco mais velha. Segundo Freud, ela vai interpretar este nascimento como uma traição do pai, portanto, ele passa a odiar o pai, e uma traição também da mãe. Ela passa a desenvolver um ódio também da mãe. Então, é um caso onde, segundo Freud, se desenvolve tanto um ódio do pai quanto um ódio da mãe. Isso fica expresso dentro do desenvolvimento do caso clínico. Como o termo complexo implica vários fatores, né, acontecendo ao mesmo tempo, esse vestígio anterior a este fato continua atuante na paciente. Né? Então, por exemplo, ele vai dizer que as mulheres que ela gosta, na verdade, seria uma combinação entre rostos masculinos e femininos. Um outro ponto é que o Freud vai dizer que ela toma o pai como objeto de identificação e a mãe como objeto de amor. Né? Então, seus objetos seriam um substituto da mãe. Esse é um outro ponto clássico, mas é um clássico da teoria do complexo de Édipo. Então, até aqui a gente tem meramente uma explicação edípica, né? Você se identifica com e toma o outro como objeto de amor. Né? No caso do menino heterossexual, ele tomaria a mãe como objeto de amor e o pai rival como objeto de identificação. Seria um Édipo ao contrário, neste caso. Um ponto que eu achei muito curioso também do caso, ademais de ser um tratamento, entre aspas, de cura gay, é a explicação que o Freud dá para a tentativa de suicídio da moça. Segundo Freud, várias tentativas de suicídio são, na verdade, um substituto do coito com os pais. Então, neste caso, essa tentativa de suicídio, de cair no trem, seria um substituto de ter um filho com o pai. Achei muito curiosa essa explicação do Freud. E aí o Freud,
ele traz um ponto que eu acho epistemologicamente muito interessante, que ele diz mais ou menos o seguinte: apesar dele conhecer esses fatores, ele não entende a síntese. Porque esses fatores poderiam, o nascimento deste irmão, não necessariamente geraria em outra pessoa o mesmo desfecho. Então ele entende que esses fatores se harmonizam para gerar esse desfecho, que seria a homossexualidade ou a inversão, mas ele não consegue dizer por que neste caso se deu assim, sendo que em outras pessoas existem os mesmos fatores e existe outro desfecho. Ou seja, ele entende muito bem a análise do caso, mas ele não consegue entender bem a síntese do caso. Tá? Isso eu acho muito interessante, porque existe um conceito em psicanálise que, se você entende a análise, você entenderia a síntese. A síntese se daria por uma questão óbvia da própria análise, mas neste caso não. Então, eu acho que o Freud ele começa a vislumbrar, ou pelo menos explicitar, um dos limites da sua metodologia, que é justamente isto. Eu não sei se ele faz isso para tranquilizar o leitor, do ponto de vista que toda vez que nasce um filho, implicaria que o irmão se tornaria um homossexual. Não sei qual era o objetivo específico do Freud. Eu sei o que está escrito. E o que está escrito eu achei interessante nesse sentido, né? Apesar de eu conseguir entender os fatores, eu posso não entender como eles se combinam para gerar um determinado resultado. Ou, se ainda eu conseguir fazer essa construção, pode ser que não fique claro como esse resultado se deu. É como se eu soubesse, eu provo um bolo, eu sei que gosto tem, eu consigo ver os ingredientes, mas não sei como ele foi feito. Freud, na minha opinião, ele descreve algo assim: olha, eu sei que gosto tem, quais são os ingredientes, mas não sei a receita. E, por fim, o Freud ele vai elencar alguma coisa que eu acho muito interessante, porque na época, eu diria isso que até a década de 80, não é muito difícil isso, se tinha a noção de que um homossexual masculino, por exemplo, era uma pessoa que nasceu com o sexo errado. Na verdade, ele era uma mulher no corpo de um homem. Era mais ou menos essa, eu acho que é a visão. De forma que se fazia muita confusão entre masculino, feminino, papel social, etc. E eu acho interessante que neste texto o Freud deixa muito explícito essas diferenças e coloca que existe pouca discussão e pouca literatura a fim de desmembrar estes temas. Né? Então ele vai separar homem, mulher, masculino e feminino, objeto de satisfação que pode ser um homem e uma mulher, e sentir-se um homem e sentir-se uma mulher. E ele vai dizer, olha, são coisas completamente diferentes. Hoje é um discurso que a gente está mais acostumado, mas eu não sei, quem já tem aqui mais de 30, 40 anos sabe que quando a gente pensa em década de 80, não era bem assim, essas coisas não eram tão claras assim, pelo menos em termos de discurso social. E já neste artigo, o Freud ele aponta a necessidade de se esclarecer essas situações. Porque ele vai dizer que eu posso ter um homem com características muito femininas, mas que tem um objeto de desejo mulher e se sente um homem. Como também é possível ter uma mulher com características femininas,
e que gosta de outra mulher com características femininas e pode se sentir um homem ou uma mulher. Ou seja, eu posso combinar esses fatores de várias formas. Que ele diz, olha, e na nossa literatura o que impera é o termo inversão, né? Onde, obrigatoriamente, o objeto do qual eu escolho para satisfação vai determinar quem eu sou. Então, se eu sou um homem e tenho como objeto de amor um homem, a época implicaria, sob um determinado vértice, que eu teria uma psicologia feminina, né? E isso a gente sabe hoje é um ponto mais esclarecido que não é bem assim, né? Aliás, hoje, eu não sei, mas dependendo da clínica do psicanalista, eu tenho uma colega que atende basicamente, atende muito o público LGBT, e um comentário dela é que hoje existe uma procura muito grande de meninas, pessoas, né, sujeitos que nasceram, sujeitos não, pessoas que nasceram meninas fazendo a transição para menino, e isso está aparecendo muito na clínica. Ou seja, é um fenômeno cultural que se impõe esse tipo agora de articulação um pouco mais clara sobre do que nós estamos falando, isso quando falar dos trans não binários, etc, né? Isso aí a gente já teria que colocar mais outros pares aqui dentro, né? Sexuado, não sexuado. Então, essa lista hoje cresce um pouco, mas já nesse artigo a gente já tem isso posto. Então, o que eu acho que este artigo ele traz, em termos históricos, e eu acho que isso é muito freudiano, porque o Freud, de um lado, ele sempre ele traz, em algum ponto, alguma genialidade, alguma questão muito interessante, e do outro, ele, muitas vezes, ele traz um contraponto, ou às vezes moral, ou às vezes tecnicamente, não vai dormir, que eu não chamei você, é o celular. Ou, tecnicamente, hoje, muito aceitável. Então, são essas duas facetas do gênio, né? Eu lembrei também aqui uma frase do Peter Gay, Freud não lia Freud. Sempre quando eu vejo esses artigos, eu falo assim, mas Freud, você não leu o final do seu artigo? Como é que você fez o começo? Então, tem essa dualidade dentro da obra freudiana. O que eu queria trazer em termos de conteúdo do artigo é isso, né? De um lado, é um tratamento que hoje nós poderíamos chamar de cura gay, mas hoje na época, tenho certeza que a matriz de significações eram outras, mas hoje poderia ser considerado um artigo de cura gay, até com prognósticos e etc. E ao lado de uma análise bem mais pormenorizada do fenômeno do que hoje nós chamaríamos de LGBT+. Obrigado e até o próximo encontro. Muito obrigado. Bom, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gosta de psicanálise, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!